Fala, meus amores, que bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal, né? Como vocês viram no título, né? Mais um De Frente com o Neguinho, né? E hoje eu vou trazer a história de uma pessoa incrível, sensacional, muito simpática, né? Que me inspira e também inspira outras pessoas, acredito eu. Pela história, pelo sorriso, pela simpatia, pela humildade, né? Que é a Larissa. E ela está em Contagem, Minas Gerais, ela mora lá. Eu decidi fazer esse De Frente com o Neguinho de forma virtual, até porque nós estamos sofrendo por mudanças, né? Estamos enfrentando aí a pandemia e estamos buscando é, estar e participar o mais virtualmente possível com as pessoas. Principalmente a gente que mexe com mídias sociais, comunicação, a gente está buscando ser virtual, cada vez mais virtual, né? Então deixar para vocês aí o vídeo, a entrevista, né, com ela que foi feita de forma virtual, eu aqui em Patrocínio, ela lá em Contagem, foi mandadas as perguntas para ela, né? Então eu espero que vocês gostem, viu? Larissa, quero te agradecer, muito obrigado pela oportunidade que você está me dando de eu estar contando a sua história para as pessoas, né? Tá levando até as pessoas o conhecimento, tá bom? Grande beijo, um grande abraço. Valeu. Galera, fique com a história. Já não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar. Na verdade, like e joinha é a mesma coisa, mas não deixa de compartilhar, mandar pro papai, pra mamãe, pra titia, pro vovô, pra vovó, pro primo, pra prima, pro irmão, pra irmã, pro colega, pra colega. E é nóis. Entendeu? Tamo junto, De Frente com o Neguinho. Começou. Valeu. É nóis. Olá, meu nome é Larissa da Silva Lourenço, tenho 26 anos e moro em Contagem, Minas Gerais. Bom, o que mais me motivou em momentos difíceis foi a minha família. A minha família me motivou muito, meu pai, minha mãe, meus irmãos. É uma situação difícil que assim todos passaram por isso juntos e sempre nos meus momentos de dificuldade, de reabilitação também, eles sempre me motivaram, me dando essa força de vontade, esse ânimo, né, para estar seguindo em frente. Então, assim, o que eu posso dizer do que quem mais me motivou nesses momentos tão difíceis que eu passei e ainda passo na minha vida é mais a minha família mesmo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, porque são pessoas que convivem comigo e pessoas que querem o meu bem. Então, mas é a família é tudo para nós. A minha deficiência é deficiência física. Tenho dois tipos de amputações diferentes. Uma transvital e uma outra transfemoral. Então, amputações nos membros inferiores. Sofri um acidente quando eu era criança, um acidente férreo. E nesse acidente veio causar essas amputações traumáticas, né? Eu era muito pequena, muito novinha, então não lembro de detalhes, mas foi um acidente, um milagre mesmo. Foi um milagre mesmo, que foi um acidente bem traumático, né? Onde eu sofri essas duas sequelas nas pernas. Então, a minha deficiência é física, não tenho as pernas, né? E aí eu faço uso de próteses. Bom, sim, já sofri algum tipo de preconceito. Me recordo mais na época da infância mesmo, na época da escola, né? No escolar. Mas é um preconceito assim. Hoje em dia eu entendo que era coisa de criança, né? Mas na época eu costumava ficar muito, muito chateada mesmo com a situação. Mas menina sem perna, a menina que anda esquisito, já ouvi falar muito disso também na escola quando eu estudava, mas 90% assim, do meu momento escolar, da minha infância, eu recordo de
a recordar, lembrar de alguma situação difícil, de algum preconceito, porque essas coisas sempre acontecem. Então, preconceito sempre existe, né? Cabe mais mesmo da pessoa, do deficiente, se ele prefere guardar aquilo para ele ou se ele prefere ficar magoado com aquilo, ou então não liga para esse tipo de preconceito e segue a vida. Então, na minha fase da escola, ainda mais quando a gente era bem criança, né, na época de criança mesmo, eu sempre sofri esse preconceito assim com alguns coleguinhas, mas a maioria da turma, assim, a maioria dos meus coleguinhas da turma sempre achava incrível, achava diferente. Claro que aqui, sim, em algumas dificuldades no modo de andar e tal, muitos também me ajudavam. Então, de momentos de preconceito eu me recordo muito pouco, mas eu sofri mais preconceito mesmo foi na época da escola, na infância mesmo. Bom, deficiência e vida amorosa tem uma barreira para a pessoa assim enfrentar, né? Eu considero a minha vida amorosa normal. Claro que em algumas deficiências, eu acredito que uma pessoa que use cadeira de roda, uma pessoa mais debilitada, deve encontrar um pouco mais de dificuldade a se relacionar com alguém. Por quê? Porque para você se relacionar com alguém, você precisa primeiro conhecer pessoas, você precisa ter contato mais com pessoas. E uma pessoa assim, um pouco debilitada, com uma deficiência mais debilitada, né, encontra um pouco de dificuldade nessa questão de relacionar com outras pessoas, sair também. Não que seja impossível, claro, mas a vida amorosa e assim, é uma pessoa com deficiência e a vida amorosa é difícil, mas não é impossível, não é impossível. Eu atualmente sou solteira, não encontrei ainda a minha metade da laranja, mas eu sempre me relacionei bem com os homens. Eu sempre procurei assim, ser o melhor pra mim, procurar uma pessoa também que queira o melhor pra mim. Não chega a me relacionar com alguém por assim, essa pessoa, eu não posso exigir muito de alguém porque, né, eu sou deficiente, eu não posso ficar escolhendo muito. Jamais eu cheguei a me relacionar com alguém por causa disso. Já tive 3 relacionamentos. Os 3 relacionamentos assim foram os relacionamentos tranquilos. Um foi mais duradouro do que os outros. Então, assim, em questão de relacionamento, de vida amorosa, eu digo também até por algo casual. Atualmente eu não encontro muita dificuldade com isso, mas no início, quando eu já estava passando da fase da adolescência para, né, adulta e tal, e eu já estava querendo namorar, já estava querendo conhecer alguém. E aí eu confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade para começar a namorar mesmo. Mas não foi nada muito assim impossível, né? Foi algo que deu para resolver. Se não deu certo, né, fui encontrando outras pessoas, fui conhecendo outras pessoas. Cabe muito mesmo da pessoa, do deficiente, querer, né, encontrar alguém, estar aberto para encontrar alguém. Porque se a pessoa tem deficiência e a pessoa também é fechada, né, para ela, e assim, cabe muito da pessoa querer mesmo aquilo. Jamais ela tem que ficar pensando que só porque ela é deficiente ela nunca vai namorar, nunca vai casar. Claro que vai sim, a gente consegue encontrar a pessoa, né? Cabe a gente esperar o tempo para aparecer essa pessoa. A minha cidade, ela não é assim 60% acessível.
não é. Em alguns lugares eu encontro uma certa dificuldade em questão de acessibilidade. Mas o mundo atual, né, com várias opções assim de deslocamento, eu sempre procurar lugares assim que estejam acessíveis para mim. Mas em Contagem, a minha cidade não é 100% acessível. Alguns lugares eu encontro dificuldades para ir e vir, um pouco ladeiras, os passeios das ruas são muito irregulares, tanto que quando eu ando a pé na rua, eu sempre opto andar na rua, porque eu costumo sempre encontrar uma dificuldade no passeio. Eu sei que é errado, né, que o pedestre tem que estar andando no passeio, mas na minha situação, quando eu encontro muita dificuldade no passeio, eu opto andar na rua. Alguns lugares em Contagem não é acessível e assim, os lugares mais populares como shoppings, alguns restaurantes, bancos, né, bancos encontram mais acessibilidade, mas se for em alguma feira, feira de artesanato, não tem muita acessibilidade. Eu acredito que assim tem muito que melhorar, né? Mas a gente sempre consegue dar um jeitinho. Atualmente eu conheço 3 estados do Brasil. São os estados assim mais próximos de Minas Gerais, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas já é assim, já é o mais um pouco distante de Minas Gerais, né? Mas viajando assim por esses lugares, o meu sonho mesmo é conseguir viajar ao Brasil, sabe? Conhecer mais lugares novos, pessoas novas, também culturas. Mas o Brasil não é muito acessível. Eu digo porque eu penso também numa pessoa que usa cadeira de rodas, uma pessoa que usa muletas, precisam deles, né, desses aparelhos para se locomover. Eu acredito que a pessoa vai encontrar, o turista vai encontrar um pouco de dificuldade para acessar, por exemplo, praias. Praias não têm acessibilidade para cadeirante, né, que se algum cadeirante quiser visitar o mar, quiser ir em praia, não encontra muita acessibilidade. Alguns hotéis também, pousadas. Assim, é um pouco raro de encontrar lugares assim, ainda mais populares, igual tem mais praias, coisas, lugares mais movimentados, né, mais conhecidos. Você encontra assim acessibilidade, mas não em todos os lugares, em todos os pontos dos lugares. Então, se uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, se ela quer acessar a praia, ela vai ter dificuldade até para chegar na praia, porque tem algumas praias que costumam ser assim, as praias mais bonitas dos lugares, as praias não têm alguma acessibilidade assim fácil, sabe, para uma pessoa que tem deficiência. Algumas pousadas também de cidades históricas não tem acessibilidades. Cidades históricas também de Minas Gerais, alguns lugares não têm acessibilidades. Então, assim, o Brasil ele tem que melhorar em muitas coisas, né? Tanto na economia, na política, mas eu acredito também que na acessibilidade há muito que melhorar também, né? Mas se a pessoa é deficiente, igual no meu caso, faz uso de próteses e bengalas, né, e muletas, eu consigo ir e vir tranquilamente. Eu encontro um certo tipo de dificuldade, mas é aquela dificuldade pouca. Mas se eu algum deficiente que é usuário de cadeira de rodas, algo que deixa ele mais móvel,
vai encontrar uma certa dificuldade para acessar alguns lugares, né? Mas viajar é maravilhoso, não impede da pessoa conhecer lugares novos, sabe? Alguns assim, turistas, né? Sempre procura ter alguns lugares mais fáceis para vocês, alguns lugares que ficam mais fáceis também, assim, ao centro, né? Que tem supermercado, que tem alguma feirinha por perto, algum comercial, né? Uma área mais comercial por perto. Então eu sempre, quando eu vou viajar, eu sempre procuro me localizar mais nesse meio aí da cidade, porque é uma cidade que tem muitas áreas turísticas, então fica mais fácil para mim de ir e vir, sabe? Porque eu consigo ser mais independente. Mas se a pessoa usa uma cadeira de roda, um andador, né, alguma coisa que impeça, né, que dê um pouco de dificuldade para ela ir e vir, essa pessoa tem que procurar fazer sua estadia mais próximo possível, assim, da cidade, da área comercial, de alguma praia, né, se for alguma praia, coisa assim que ela consiga aproveitar mais a viagem, né, não ficar aquela viagem muito cansativa, e que você consiga curtir também do seu jeitinho, né? Porque a gente sempre dá um jeitinho de continuar, né? A visitar a cidade, a andar. Então a gente sempre tem esse jeitinho nosso que a gente sempre encontra de resolver as coisas, as dificuldades, né? Então eu sempre aconselho a pessoa a ir em algum lugar assim que fique um pouco próximo da cidade, que ela não encontre muita dificuldade para acessar alguns lugares. As pessoas sempre acham que a gente é deficientes, a gente não sai, a gente não namora, a gente não curte. As pessoas acham que nós deficientes temos a vida muito presa, e pelo contrário, né? Não considero nenhum deficiente que tenha a vida presa. A gente tem algumas limitações. Claro que isso daí também não é impossível de você viver, né? A gente tem algumas limitações. Alguns lugares daqui de Contagem que eu conheço que não são acessíveis, mas precisaria ser motéis. Por quê? Porque alguns motéis daqui de Contagem, muitos têm escada, muitos ficam difíceis para ir e vir, alguns lugares históricos, Mercado Central também não tem muita acessibilidade. Então, assim, isso dificulta muito a pessoa de querer sair para distrair com os amigos ou com o namorado, enfim. Então, isso daí dificulta sempre a pessoa de ir, sabe? Porque quando eu costumo frequentar alguns lugares desses, eu sempre procuro saber se o lugar tem muita escada, porque para mim já é um pouco de dificuldade escada. Eu sempre procuro saber também se é muito cheio ou se é vazio, porque quando o local não tem acessibilidade e é um local muito, muito bem frequentado, então assim, esse local você sempre costuma ficar cheio, né? E isso daí acaba desanimando a gente um pouco de frequentar, né? Mas eu abro a atenção para os motéis, porque motéis aqui de Contagem são bem assim, digamos, para pessoas normais mesmo, né? E assim, são muitas escadas, algumas escadas bem estreitas, pequenininhas. Então assim, a gente não consegue frequentar esses lugares, a gente não frequenta esses lugares por causa disso, por causa da falta de acessibilidade mesmo. Mas abrindo, né, a caixinha, a gente sempre quer o melhor, né, pra gente.
Então, os lugares ajudam muito, sabe? Os lugares ajudam muito. Se eu frequentei um lugar, se eu vi que o lugar tem banheiros também acessíveis, que a entrada é acessível, aquele lugar, aquele estabelecimento é acessível, então, assim, eu com certeza vou voltar naquele lugar, vou continuar a frequentar aquele lugar, né? Mas se aquele lugar não é acessível e, querendo ou não, eu gostei, eu posso frequentar, mas não com muita frequência, igual eu gostaria de frequentar, né? Então, esses são, assim, os lugares que eu lembro na minha cidade aqui, que eu sei que não tem acessibilidade. Alguns restaurantes também não têm acessibilidade. Então, sempre a gente vai encontrar alguns lugares assim. Sempre vai ter alguns lugares que ainda não são acessíveis, né? Porque é coisas que o estabelecimento tem que mudar, né? Não a gente. O agradecimento é imenso para o Fábio e toda a equipe, né? Que a gente fez esse jeitinho mais virtual para estar fazendo essa entrevista. Então, fica o meu agradecimento para você por ter me dado essa oportunidade de falar um pouquinho sobre mim, também de mostrar um pouco da minha experiência para outras pessoas, outros deficientes também, né? Espero que essa entrevista chegue a muitas pessoas, e muitos deficientes também que ainda vivem no mundo fechado. Então, assim, eu quero deixar um recadinho para que essa pessoa não fique fechada, para que essa pessoa não fique nessa limitação, porque a gente tem que viver, independente se o lugar, se é acessível ou não, se você é usuário de cadeira de roda, de andador, não encontre dificuldades para viver a sua vida através desses aparelhos, através da sua deficiência, porque nós deficientes somos especiais. Então eu quero deixar esse recadinho aí para você que é deficiente ou recém-deficiente, muito recente ainda, e que viva a vida, tá? Não tenha medo de viver. Vai encontrar muitas dificuldades, sim, mas não são aquelas dificuldades que te impossibilitam de viver, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, tá? Eu espero que